Você consegue imaginar Power Rangers sem Megazord? E sem aqueles monstros gigantes explodindo tudo? Sem aquelas cenas de lutas dos japoneses sendo dubladas e adaptadas com aquele timing bizarro? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que a nova série do Disney Plus promete fazer. Ela vai quebrar a fórmula de 30 anos da franquia e, para os fãs mais antigos, vai tornar os heróis quase irreconhecíveis. E o maior motivo para o medo dos fãs é que o nome Disney está diretamente ligado a essa revolução. E essa é a notícia mais importante sobre Power Rangers desde 93. É o fim de uma era e hoje no Arquivo J a gente vai desenterrar a história bizarra de como essa franquia nasceu, roubando cenas de outra. E por que a desconfiança é o sentimento predominante quando pensamos no futuro desses heróis de capacete colorido. Saudações jotistas, chega mais! Senta aí que a conversa de hoje é sobre algo que mora aqui no coração de quem pegou os anos 90, Power Rangers. Pois é, a Disney e a Hasbro estão unindo forças para aquilo que o mercado está chamando de o maior relançamento da marca desde a estreia de Mighty Morphin. A notícia que chegou é que a nova série do Disney Plus será um reboot total. O plano é reconstruir todo o universo dos Rangers, sem vínculo direto com a longa linha do tempo que começou lá em 93. E o ponto de ruptura aqui é que essa pode ser a primeira série de Power Rangers sem Super Sentai. Mas, jotistas, o elefante tá aqui na sala. Depois de tantos reboots e remakes da dona Disney que desapontaram os fãs de franquia clássica, será que Power Rangers é a próxima vítima? O histórico da Disney com as sagas que ela adquire faz a gente ligar um sinal de alerta. Esse é um momento de apreensão. E para entender o quão arriscado é essas mudanças, a gente precisa lembrar como a franquia nasceu de uma gambiarra criativa que agora será descartada. Mas antes da gente morfar nessa história aqui, eu tenho um favorzinho para pedir para você aí. Aquele nosso pacto, o pacto de J amigos, sabe qual que é? É de você deixar seu like aqui nesse vídeo. Se você já assistiu Power Rangers, se você também está preocupado com a Disney mexendo nessa franquia, também deixa seu like aí com força. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente está sempre destrinchando aqui as notícias mais quentes do universo nerd, geek, com aquela pegada nostálgica que só aqui no Arquivo J tem, você tá ligado, né? E a sua ajuda é o nosso Zord. Agora sim, vamos à origem bizarra dos Rangers. Se você nasceu nos anos 90, provavelmente lembra que Power Rangers era uma febre. Mas o que a gente não sabia na época era a mágica, ou na verdade a falta dela, que estava por trás dessa série aqui. A versão original, a Mighty Morphin Power Rangers, que estreou lá em 93, era um show de baixo orçamento. O produtor, o Jaimin Saban, um magnata que acumulou uma fortuna com isso, precisava de uma solução barata para cenas de ação. E a solução? O Super Sentai. O que o Saban fez? Ele fez um golpe de mestre em termos de economia. Ele comprava os direitos da série japonesa do ano, no caso, a Kyoryu Sentai Zurandia. Ele filmava apenas as cenas dos atores americanos, sem os uniformes, aquelas cenas de comédia, as dramas da escola, as conversas lá no centro de comando. E aí, quando os Rangers gritavam, é hora de morfar, entrava o material original japonês. As lutas coreografadas, os monstros, a ação dos Zords, os Megazords, e o material era todo reutilizado. Os atores japoneses viravam magicamente os heróis americanos. E o Saban só precisava dublar o material e inventar um enredo que fizesse sentido, colocando Lord Zed e Rita Repulsa para ligar os pontos. Pensa bem, o material de ação dos japoneses que já estava pronto era muito mais profissional do que a equipe americana podia bancar. Um jornalista da época, o Odair Braz Jr., chegou até a dizer que tecnicamente o seriado era um tanto tosco, mas essa fórmula da gambiarra, com o reaproveitamento de cenas, acabou virando um sucesso mundial. E essa fórmula se repetiu por 30 anos, mesmo nas temporadas mais recentes. A estética, os temas, seguiam baseados no formato original. Mas voltando aos bastidores, essa mistura de culturas e orçamentos apertados acabou gerando algumas curiosidades de bastidores que são, no mínimo, bizarras e valem muito a pena
a gente matar a saudade. Essa aqui, inclusive, vale ouro. Anota aí. A Ranger amarela, na verdade, era masculina. Como assim? Uma coisa que sempre me intrigou. Por que a Ranger amarela, a Trini, era a única sem saia no uniforme? A Ranger rosa, ela tinha. Acontece que a personagem correspondente no Super Sentai japonês era, na verdade, um homem. E os produtores adaptaram a personagem para ser uma garota americana. Mas na hora de usar o material de luta japonês, não tinha como mudar o traje, então a Trini morph e de repente ela tá com o uniforme projetado para ser um cara. Essa aqui a Disney vai ter que dar um jeito no reboot dela, fala a verdade. Tivemos também a cabeça do Zordon, com uma gravação única. Você lembra do Zordon? Aquela cabeça gigante flutuante dentro do tubo? O ator David Field, que deu vida a ele, só precisou ir ao estúdio uma única vez. Isso mesmo, ele foi maquiado, ficou lá umas 4 horas e gravou diversas expressões e movimentos, mas sem dizer uma palavra. Todas as falas icônicas do Zordon foram dubladas depois. Olha só onde chega a gambiarra. Tivemos também o problema de assédio e discriminação. Infelizmente, nem tudo eram flores nos bastidores. O David Yost, que interpretava o Billy, o Ranger azul, sofreu assédios constantes, preconceito por ser homossexual. Ele era chamado inclusive de bichinha. Ouvia que não merecia ser um herói infantil. O assédio foi tão forte que ele acabou deixando o programa. Um momento triste na história da franquia, mas que é importante a gente falar aqui. Tivemos o destino do Ranger verde e branco e, claro, o lendário Tommy Oliver. O Ranger verde e depois branco, o ator Jason David Frank, é até hoje um dos maiores símbolos da série. Ele tentou primeiro o papel de Jason, mas acabou se tornando o líder mais longevo. E depois da série, ele acabou se dedicando à carreira de lutador de MMA. Um herói dentro e fora das câmeras. Mas agora voltando ao futuro, o novo título vai abandonar completamente o reaproveitamento de cenas. A ideia da Disney é redefinir a mitologia e os próprios conceitos de Rangers. E o que permite essa ruptura histórica? O orçamento do streaming. Pois é, o Super Sentai japonês também chegou ao fim e Power Rangers precisa buscar novos caminhos. A diferença é que agora o Disney Plus tem orçamento e estrutura para desenvolver visuais originais, Zords inéditos e sequências de ações pensadas exclusivamente para o enredo americano. O estilo de produção será mais cinematográfico. Saem aquelas lutinhas rápidas e reutilizadas e entram as batalhas mais ambiciosas com efeitos visuais de ponta. O potencial de ser uma série a nível Marvel ou Star Wars é real, mas é exatamente aí o peso dessa mega produção que assusta os fãs de Power Rangers. O medo é que ao tentar cinematográfico demais, a série perca a simplicidade tosca e o coração que a consagraram. A nova série, que nasce com uma missão de criar uma identidade forte para o streaming, tem um desafio gigantesco. Ela vai estabelecer uma porta de entrada acessível para quem nunca ouviu falar de Power Rangers e, ao mesmo tempo, precisa conquistar a gente, nós aqui, os fãs antigos que somos chatos pra caramba e a gente sabe disso. Mas o medo é real. O que a Disney vai fazer com os personagens? Será que eles vão tentar recontar a história do Zordon de uma forma séria demais e tirar graça? Será que os uniformes serão modernizados ao ponto de ficar genérico? Eles têm que tomar cuidado para não se afastar demais do material que consagrou a franquia. A inovação precisa acontecer, sim, claro, mas o olhar carinhoso para os elementos nostálgicos não pode ser apenas de marketing. Essa é uma transição histórica. Pela primeira vez, teremos uma geração que vai conhecer os Rangers sem a influência direta da estética Sentai. E pela primeira vez, teremos a mão do tio Mickey com o orçamento de superprodução, definindo os rumos da franquia. E é isso, jotistas, é o que está tirando o nosso sono. Mas e aí, o que vocês acham dessa notícia? Power Rangers sem Super Sentai é bom ou é ruim? A Disney é a salvação ou a destruição da nossa nostalgia? Deixa seu comentário aqui, se você tá com medo ou animado desse reboot. Eu quero saber de você se você tá mais para nostalgia pura ou para um futuro ambicioso no streaming. E se você curtiu esse mergulho na história da franquia, compartilhe esse vídeo aqui com aquele amigo que vive com aquela camisa do Ranger vermelho. E também não se esqueça de ativar o sininho aqui, para não perder os próximos conteúdos aqui do arquivo. E é isso. Tamo junto
BJ pra vocês!